Uma coisa você precisa concordar comigo. Podem chamar o Eduardo Bolsonaro de bananinha, mas o cara está com uma articulação política gigantesca lá nos Estados Unidos e fez um vídeo agora há pouco reafirmando os pedidos de sanções junto com outras pessoas que falam diretamente com Donald Trump. O Donald Trump deu o recado. A justiça americana mandou intimar o Alexandre de Moraes e alguma coisa você pode ter certeza que vai acontecer. Aí eu vi uma jornalista do Globo dizendo assim, ó, e eu preciso esclarecer para você não cair nas narrativas. O Alexandre de Moraes não pode intimar ninguém nos Estados Unidos, mas a justiça americana pode intimar o Alexandre de Moraes no Brasil pelos meios legais, pelo processo meio legal como a justiça americana está fazendo, ele pode mandar intimar qualquer um nos Estados Unidos. Aliás, pelos meios legais, o Alexandre de Moraes pode intimar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O que não pode é passar a mão no telefone, ligar para o Twitter, ligar para o Instagram, ligar para o Facebook e falar censura, fecha, dá dados dessas pessoas. A justiça americana está fazendo de forma correta como prevê a lei. Eu vou colocar aqui primeiro um vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, nós vamos ler junto aqui a tradução, ele reforçando então os pedidos de sanções e daqui a pouco nós vamos então para o pedido da justiça americana convocando novamente o ministro Alexandre de Moraes. Ele fala assim, ó, eu vou ler do lado de cá, eu estou olhando para cá porque a tela está mais perto, mas você acompanha comigo na tela. Eu realmente acredito que as sanções são o remédio certo contra esse vírus. Is the right medicine against this virus. But the problem is, mas o problema é se os Estados Unidos ou o governo Trump, if United States, if the Trump administration takes things they take demorarem um pouco mais, a little bit longer, then the regime will be então o regime será consolidado consolidated and it will be really e será muito mais difícil aplicar essas sanções com efeito prático. hard to apply these sanctions with some effects. And you should know that there's a Aí fala o secretário, ex-secretário, amigo pessoal do Trump. E você deve saber que há um enorme esforço aqui nos Estados Unidos. huge undertaking here in the United States to make sure this happens. Para garantir que isso aconteça. All fact sanctions. Esse é um pedido, então, do próprio Eduardo Bolsonaro para que, de fato, seja reforçado os pedidos de sanções. Aí, nós entramos aqui no meio da notícia que fala que a Justiça da Flórida volta a intimar Moraes por censura a Hubble e ao Trump Media. A Justiça da Flórida voltou a intimar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em um processo promovido pela Trump Media e a plataforma Hubble. As duas empresas alegam que Moraes cometeu atos de censura ao suspender contas em redes sociais, inclusive de usuário fora do Brasil. O Tribunal Distrital da Flórida emitiu nova intimação nesta segunda-feira. E agora essa intimação ela traz um pouco mais de gravidade porque ela fala que se o Alexandre de Moraes não responder, ele será sentenciado. O ministro tem 21 dias contado a partir da notificação oficial, você tá vendo? Da notificação oficial dos trâmites legais para apresentar a defesa ou protocolar um pedido de arquivamento. Então preste muita atenção, porque a narrativa da imprensa aí fora do Brasil quer que você fique sabendo de outra coisa ou de outro jeito. A justiça americana está dando o direito do Alexandre de Moraes se manifestar antes de meter a caneta. O problema é que aqui no Brasil se mete a caneta e depois pergunta o que foi que aconteceu. Então eu estou vendo uma narrativa começar a construir aqui no Brasil, justamente dizendo que a Flórida pode então notificar todo mundo e o Alexandre de Moraes não pode. Vamos lá. A ação judicial se baseia na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O dispositivo garante que a liberdade de expressão no país Trump Media Hubble alegam que as decisões do ministro restringem conteúdos da plataforma e afetam até usuários norte-americanos. Entre os alvos das ordens judiciais está o jornalista Alan dos Santos, que teve seu perfil bloqueado por determinação de Moraes. As empresas argumentaram que a suspensão do perfis de Alan e de outros usuários politicamente ativos impediu o acesso público norte-americano
ao conteúdo publicado por eles. Os americanos deixaram, né? E aí vem a imprensa, então, que traz essa notícia. Olha aqui, ó. Olá, Elisa. Ótimo dia para você, ótima terça-feira para quem está com a gente. Elisa, essa ação ela foi movida pela Trump Media, né, que é uma empresa que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela plataforma Rumble, que é uma plataforma de vídeos online. É uma empresa canadense com atuação no mundo todo, né? E é uma ação que corre num distrito da Justiça Federal no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Essa história toda, né, Elisa, começou ainda no comecinho do ano, lá em fevereiro, quando o ministro Alexandre de Moraes começou a emitir determinações contra a Rumble aqui no Brasil, pedindo que a empresa derrubasse os conteúdos do influencer da direita, Alan dos Santos, que é considerado foragido da justiça aqui no Brasil, né? Há um mandado de prisão contra ele emitido pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Rumble removesse os conteúdos de Alan dos Santos da internet, que eram possíveis de ser acessados aqui do Brasil, e pediu também que a empresa fornecesse dados sobre os perfis do influencer. A empresa, na ocasião, alegou que não tinha representante legal no Brasil, que não tinha como ser intimada, que os advogados que representavam a empresa aqui na época disseram que não podiam receber a intimação do Supremo. Por causa disso, lá em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes mandou as operadoras de comunicações, de telefonia, de acesso à internet, os provedores de internet, mandou essas empresas bloquearem o acesso à Rumble aqui no Brasil. A empresa continua podendo ser acessada a partir de outros países do mundo. E aí, com base nessas decisões do ministro Moraes, a Rumble moveu essa ação lá na Justiça Federal da Flórida, dizendo que Moraes infringia o que determina a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que trata sobre liberdade de expressão, já que o ministro vinha tentando pedir, de acordo com as empresas, a exclusão de conteúdos de influenciadores lá nos Estados Unidos. A empresa do presidente Donald Trump, a Trump Media, entrou de forma solidária nessa ação. Ela não era citada nas decisões do ministro Moraes, mas alega que depende da tecnologia da Rumble para funcionar, para tocar os seus negócios. Desde então a gente tem visto essas tentativas da justiça americana de notificar o ministro Alexandre de Moraes. Essa é mais uma notificação que tenta informá-lo de que ele é alvo de uma ação na Justiça Federal Americana, e nessa notificação que foi emitida nessa segunda-feira é dado esse prazo de 21 dias para o ministro se manifestar. Nessa ação, Elisa, as empresas, há um entendimento de especialistas aqui no Brasil, né, até do Itamaraty, que meses atrás emitiu uma nota a respeito disso, de que as empresas distorcem, né, as determinações do ministro Moraes, porque as decisões dele se referem ao acesso aqui no Brasil, mas as empresas tentam extrapolar esse entendimento, como se o ministro estivesse tentando excluir conteúdos também lá. Não é isso. Olha só como que a imprensa brasileira traz outro tipo de informação. Você reparou que dá para você ver nitidamente que a justiça americana tenta notificar o Alexandre de Moraes para um devido processo, e o Alexandre de Moraes pergunta quem é que responde, não tem ninguém, manda fechar o canal? São coisas diferentes. Aí vem um jornalista, está fazendo o trabalho dele, profissão dele. Ah, mas acontece que vocês estão entendendo de forma errada aquilo que o ministro Alexandre de Moraes está tentando fazer. Bom, é o que a imprensa está mostrando, é o que a imprensa está alegando, e nós vamos aguardar aqui cenas do próximo capítulo sobre essa questão em cima do Alexandre de Moraes. Deixa o seu comentário aqui para eu entender o que é que você está pensando também de tudo isso que está acontecendo. Me ajuda a compartilhar que eu volto aqui mais tarde com mais informações.